Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Suzy, sou coordenadora das ações inclusivas do Instituto Federal Farroupilha e hoje vim aqui colaborar com vocês no projeto de extensão que o IAD Campo Santa Rosa está proporcionando a todos vocês, trazendo uma temática que está muito em evidência hoje para que a gente possa estar conversando, refletindo sobre a questão da diversidade, diferenças, deficiências e inclusão. Bom, o que a gente vem falar sobre isso? A gente vive num mundo cheio de diferenças e falando muito dos diferentes, né? Então, em si, as pessoas são diferentes sim, né? Existem as diferenças sociais, diferenças de raça, cultura, religião, hábito e costume. Então, o grande problema da sociedade que a gente convive hoje não é falar sobre isso, e sim aceitar o que é o real. O que é o real? É aceitar a diversidade, aceitar o que é o diferente dos padrões já estabelecidos muitas vezes pela sociedade. E hoje a gente vem discutindo um pouco sobre essa temática para refletir sobre isso, porque nós estamos vivenciando dentro dos nossos espaços escolares, em todos os processos presenciais ou EAD, e a gente precisa começar a formar opinião e também a buscar aprendizagem, conhecimento sobre o que é isso, o que é falar de diferenças, o que é falar de inclusão dentro desse processo. Bom, para a gente conviver e viver nessa sociedade, a gente necessita aceitar todas essas diferenças. Mas quando a gente fala necessita aceitar todas essas diferenças, a gente se refere ao respeitar opiniões. É reconhecer que podemos errar, corrigir e que nem sempre a gente atende às expectativas dos outros. Por isso, essa aceitação, essa própria do aceitar o outro, as diferenças individuais, elas podem contribuir para um desempenho de um trabalho coletivo. Refletindo tudo isso, a gente consegue trazer para a nossa vida social. O indivíduo, ele precisa estabelecer boas relações entre si, tanto afetivas como cooperação, pois sempre a gente estará respeitando as diferenças do outro. E inclusão é isso, inclusão é esse indivíduo, o hoje é fundamental, o indivíduo que está participando ativo na sociedade, e é o que a gente recebe nos nossos espaços escolares e muitas vezes a gente não sabe como fazer, o que fazer, não porque a gente não queira, porque a gente tem boa vontade sim, mas muitas vezes é falta de informação. Então a gente está trazendo para vocês hoje um pouquinho de informação, uma reflexão sobre como aproveitar essas habilidades de cada um para que ele consiga se desenvolver nesse espaço escolar, nesse meio de aprendizagem, nesse meio de ensino, né? Enfim, todo o espaço social que a gente circula. Então, hoje a nossa sociedade ela está aberta, sim, para as diferenças, para a diversidade, porém ela ainda gera algumas questões, alguns questionamentos, algumas discussões. Mas a gente tem que estar ciente, pensando no que? Diversidade é respeitar, né? Porque todos somos diferentes em muitos aspectos. A sociedade que vivemos, ela é formada por diferenças, né? Então, aprender a conviver com essas diferenças no nosso dia a dia é que vai fazer o diferencial, é que vai fazer realmente a inclusão acontecer. Muitas vezes a gente pensa que inclusão é só proporcionar a acessibilidade arquitetônica, né? Talvez proporcionar metodologias, métodos, mas o que é mais importante dentro da inclusão é a atitudinal. Quando a gente muda a atitude, quando a gente muda a nossa ação e pensar que cada ser é um ser único e que eu respeitando esse próximo, que eu aceitando esse próximo, eu digo próximo do estar ao meu lado, não é de coitado, e essa é uma questão que a gente vem falando bastante, que a gente não pode ter esse olhar de coitadinho, porque ninguém é coitadinho, a gente tem que respeitá-lo sim como um outro sujeito, como um outro ser que está aqui do meu lado,
ocupando o mesmo espaço comigo, né? Porque a gente não vive sozinha no mundo, né? A diversidade, ela faz parte da nossa vida no dia a dia. Então, por que ser diferente é normal? Porque todo ser é único e a única característica que nos une é a diversidade. Por isso que a gente tem que refletir sobre isso. É necessário sim uma conscientização, é necessário sim mostrar que essa diversidade não implica inferioridade, né? E que ela vai implicar diferenças, né? E quando a gente fala assim, mas a inclusão nem sempre dá certo, porque ela não é correta, realmente, se nós pensar historicamente, né? Hoje nós estamos vivendo num processo muito bom da inclusão, porque a gente já começou a refletir, né? A gente, se buscar dentro da história, a inclusão teve um sofrimento, né? Nem se falava de pessoas com deficiência dentro de uma escola, né? Ela não tinha nem acesso à educação, ao ensino, e hoje a gente já fala, a gente já reflete, a gente já consegue socializar, a gente já consegue buscar muito mais oportunidades de conviver com as pessoas que têm deficiência, com as pessoas afrodescendentes, indígenas, enfim. Nós vivemos numa cultural e a gente aprende a conviver com tudo isso. Então, falar de inclusão também é falar de exclusão, né? A gente é excluído de várias formas dentro da sociedade. Isso é fato, né? Mas a gente, se parar para pensar, a gente sempre tem as mesmas oportunidades. E quando a gente diz assim, todos somos iguais, diante lei, diante forma de cidadão, todos somos iguais. As oportunidades têm que ser igual, mas será que temos mesmo, né? Então, quando eu coloco para vocês essa imagem que vocês estão vendo na tela, neste momento, será que a gente tem realmente, exatamente como está ali, na imagem vocês podem olhar ali, para garantir um processo de seleção justo, todos terão que fazer exatamente a mesma prova, subir naquela árvore, né? Então, é o momento de refletir. Será que nós temos que ser assim? Né? Nós estamos falando de diversidade. Ninguém é igual a ninguém. Todos têm o mesmo direito de subir naquela árvore, mas do seu jeito, da sua maneira. Então, quando a gente se refere à diversidade, automaticamente a gente volta às pessoas com deficiência, que hoje a gente fala PCDs, pessoas com deficiência, né? Esse público, né, ainda é visto pela deficiência, infelizmente, né? A maioria ela é vista como uma segregação sem possibilidades ou habilidades de estar no meio, no nosso meio. E é isso que a gente vem mostrar para vocês que não, que é possível sim, é possível estar no nosso meio, é possível estar circulando conosco a todo momento, basta a gente fazer exatamente o que tem que fazer, que é onde a gente vai comentar com vocês depois sobre a etiqueta de convivência com as pessoas com deficiência. É alguns itens que a gente vai comentar, não vamos nos aprofundar muito, porque o nosso tempo é bem curto dentro do projeto de extensão, mas vou deixar bastante material para o pessoal buscar, pesquisar, né? Na internet temos muito material também disponível. O importante é você olhar para o sujeito e depois conhecer a sua deficiência. Quando você olha para o sujeito, você começa a combater a exclusão e constrói a inclusão, como mostra na imagem que a gente está passando para vocês ter uma noção. Então, o que é inclusão? Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças e com a diversidade, que é onde, neste momento, a gente vai passar para outra parte da nossa fala, que é a questão da etiqueta de convivência,
E afinal de contas, quem somos, quem é a CAI, Coordenação das Ações Inclusivas do Instituto Federal Farroupilha?